Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Está chegando aí o nosso Atualidade Jurídica de hoje, sempre convidando profissionais do Garcia Advogados Associados. Hoje falaremos de cobertura dos planos de saúde, em épocas, doutor Odilon e doutora Sabrina Moledo, em épocas que a gente precisa muito falar da saúde, que estamos precários, nossa saúde no Brasil e no Rio Grande do Sul, né? Oportunamente mencionamos. É bom a gente falar sobre isso, né? Com certeza, Guaraci. E o que a gente menos quer nesses momentos de utilizar um plano de saúde ter alguma surpresa. Isso não é coberto. E não é, normalmente a gente tem essa surpresa no pior momento. Claro, né? claro. Olha, isso não é coberto pelo plano. E aí a pessoa já está lá, né? Claro. Doente, Exposta. por exemplo. Exposta. Isso é um tema muito importante. Claro. Aliás, são dois temas muito importantes, a saúde e a segurança pública que a gente tem, né? Exatamente. Doutora Sabrina, a senhora é convidada então para nos esclarecer alguns pontos aí que tem um questionamento. Sobre a cobertura de consultas, exames e tratamentos, o que é importante o consumidor saber hoje? Agora, é importante o consumidor saber que a agência reguladora, a ANS, ela é responsável pela emissão da lista de procedimentos e eventos de saúde que são de cobertura obrigatória para os planos de saúde, dependendo do tipo, seja ele ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, os planos chamados de planos de referência ou os planos odontológicos. Essa listagem ela é válida para os planos novos, ou seja, os que foram contratados até depois de 2 de janeiro de 99, ou para os planos antigos que, porventura, tenham sido adaptados a essa nova legislação do plano de saúde. O importante é que o consumidor se atenha ao tipo de plano que contratou para depois verificar quais os procedimentos estão abrangidos. Claro. Doutora, e sobre a cobertura dos planos de saúde de hospitais, laboratórios e médicos? Como deve ser? Sobre esse assunto, agora é preciso se atentar a 2 pontos. Principalmente que não são todos os planos de saúde que possuem a cobertura de internação. Os que possuem são os hospitalares com ou sem obstetrícia ou os planos de referência. O segundo ponto é a rede credenciada. O consumidor deve se ater desde o momento da contratação quais são os hospitais, os laboratórios, os médicos que esse plano está oferecendo. Uma dica especial, Guaraci, para o nosso ouvinte, especificamente sobre os hospitais, é que uma vez constando um hospital dentro do contrato, ele só pode ser descredenciado por uma situação excepcional e deve ser trocado, né? Esse hospital deve ser substituído por esse plano de saúde por uma instituição equivalente, né? Sempre com a comunicação do consumidor dessa alteração. Doutora, existe algum problema quanto à cobertura de órteses e próteses? Sim, Guaraci, infelizmente, para os planos antigos, não regulados pela legislação do plano de saúde, geralmente tem a exclusão das órteses e das próteses, né? Todavia, para os planos que estão regulados pela nova legislação do plano de saúde, essa cobertura é obrigatória para as órteses e próteses e para todo o material cirúrgico que precisar ser implantado ou retirado. Essa é uma condição bastante importante. Doutor, um exemplo, no caso do escritório de vocês, o que chega mais sobre esse tema? O que a gente pode dizer que chega mais em termos de reclamações? Chega questões ligadas, por exemplo, à discussão se estende prótese, se não é, se tem direito ou não, a gente as negativas de cobertura como essa é a maior reclamação, né? Exatamente. É uma das reclamações que chega constantemente, né? E geralmente no pior momento, que é o momento que o paciente está precisando emergencialmente, evidente, né? Que é bem no momento crucial da coisa. Mas o judiciário tem sido bem sensível a essas questões, tem analisado de uma forma muito muito coerente e rápida, a situação. E rápida. E rápida, não tem como dizer isso, né? Eu já tive a experiência de chegar lá, ficar aguardando a decisão, o juiz sair da onde ele estava, não estava nem saiu correndo, veio para decidir. Olha que beleza, a gente. O judiciário tem acompanhado bem de perto essa situação. Que maravilha. Porque o que para nós é um grande ganho, né? Evidentemente. Doutora, e como funciona a cobertura por regiões dos planos de saúde? Essa é uma questão bem sucinta, né? Agora, basta que o consumidor se atenha a qual região está contratando. Ela pode ser nacional,
ela pode ser de cunho estadual ou por grupos de estado, pode ser cobertura municipal ou grupos de município. O mais importante que a gente sempre frisa, o consumidor deve estar atento aos termos do contrato. Olha só que beleza. Bom, foi bem esclarecedor hoje o nosso Atualidade Jurídica, sempre lembrando que a gente convida profissionais de todas as áreas para discutir esse assunto. No caso, a gente convidou a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior. Doutor, eu acho que dentro desses temas que a gente tem debatido, eu acho que a gente tem alcançado o nosso êxito, aí, um êxito em relação ao nosso objetivo de informar mais para o telespectador, né? Eu acho que funciona assim, né? Com certeza, eu acho que a ideia dessa divulgação que tu lançaste é muito importante, essa informação para... E eu tenho encontrado outros profissionais, outros advogados aí durante a noite, os eventos, as coberturas sociais, e a gente tem falado muito sobre outros temas também, não só esse que a gente debate aqui com vocês, mas é de grande valia realmente o telespectador fica esperando. A gente esperando. sempre tenta aproximar a realidade das dúvidas, das questões mais latentes no judiciário para trazer, né, como um direito preventivo. Esse, na verdade, é o nosso objetivo. Exato, né? exatamente. Obrigado pela presença de vocês aí, volte sempre ao programa, tá bem? Esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, sempre convidando profissionais especializados nos assuntos que a gente debate. Hoje nós falamos de cobertura dos planos de saúde e evidentemente que nós estamos precários, não só no nosso estado, mas no Brasil inteiro, né, doutor? Com certeza. Isso, doutor? Ok, obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Obrigado pela presença de vocês também, pela audiência e voltamos no próximo programa. Até lá. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e sempre convidando profissionais que conhecem muito do assunto que a gente debate. Hoje nós vamos falar dos novos procedimentos que os planos de saúde deverão cobrir. Para isso a gente convidou aí a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior. Doutor Odilon, quando a gente fala em saúde, evidentemente que esse tema todo mundo se liga, né? Porque é um tema do momento, a saúde e segurança. E hoje nós vamos falar sobre os procedimentos com a doutora Sabrina Moleta, é isso, Novos né? procedimentos, Novos né? procedimentos. Uma grande perspectiva para o ano de 2016, né? Bem positiva? É positiva, isso? positiva. Que maravilha, olha, já é uma boa notícia para o telespectador. Com né? certeza, né? Então, dentro desse escopo dos planos, a agência reguladora, né, traz aí algumas novidades importantes de inclusão de novos procedimentos. Né? Claro. E isso é muito importante para nós que temos uma saúde fornecida pelo Estado precária, né, que dependemos do... Bota precária nisso. Bota precária, dependemos dos planos de saúde, né? Quanto mais procedimentos eles derem de cobertura, melhor. Então, estamos aí com a doutora Sabrina Moleta para nos falar sobre isso. Doutora, quais são as novidades implementadas pela ANS, Agência Nacional de Saúde, né, nesse sentido? Agora, assim como nós falamos no programa passado, a ANS ela é responsável pela emissão da lista de procedimentos, né, que devem ser de cobertura obrigatória. Recentemente, ela divulgou que a partir de janeiro de 2016, os participantes de plano de saúde terão direito a mais 21 procedimentos que estarão nesse rol da obrigatoriedade de cobertura. Dentre eles, existem exames laboratoriais, medicamento oral para tratamento de câncer, o que é um ganho bastante considerável, a ampliação de consultas de fonoaudiólogas, fisioterapeutas, nutricionistas. Essa é uma grande novidade e é uma novidade que nos traz uma tranquilidade bastante confortante. Claro. Doutora, e sendo mais específico nesse caso, quais são, por exemplo, os procedimentos incluídos? Como eu disse anteriormente, Guaraci, foram inclusos 21 procedimentos, né? Dentre eles, o teste rápido para dengue, que é uma situação que infelizmente vem assolando bastante, né, a sociedade. Foi também incluso... Foi ampliada as consultas com físio e psicoterapeutas, o que traz uma maior tranquilidade a esse participante, né? Foi disponibilizado medicamento oral para tratamento de câncer de próstata, o que possibilita esse paciente fazer esse tratamento em casa, né? Acompanhar isso. A nutrição
o rol de consultas com nutricionistas para gestante também foi ampliado. Existe um rol de 21 novos procedimentos, né? Inclusive a gente esclarece que esse rol pode ser facilmente consultado no site da ANS, né? Claro. E que o consumidor deve estar atento. Doutora Odilon, e principalmente no mês que a próstata está em tanta mídia aí, né? A gente, Novembro Azul, né? A gente tem que estar ligado a isso. Tem que divulgar isso também, né? Muito importante. Exatamente, é bastante. E o que nos traz uma segurança, né, de poder divulgar e quebrar esse tabu de falar sobre o tema, já que a própria ANS está colocando esse medicamento à disposição como obrigatório de cobertura. Claro, doutora, e esses procedimentos serão novamente avaliados? Sim, Guaraci. A saúde, como vocês bem mencionaram, ela é um processo de grande evolução. Assim, a ANS está sempre com análise criteriosa dos procedimentos que devem ter o amparo dos planos de saúde, né? Conforme a informação da agência reguladora, esses procedimentos eles são reavaliados a cada 2 anos, Sim. O que nos traz uma boa esperança de que a demanda está sempre sendo atendida, né? Claro, é evidente. É isso, né, doutor? É isso. Então, lembrando sempre que dentro do nosso programa, eu sempre tenho esse quadro aqui, Atualidade Jurídica, para deixar as pessoas sempre atentas ao que está acontecendo. E nesse caso, hoje a gente falou dos novos procedimentos que os planos de saúde deverão cobrir. E a doutora Sabrina nos deu um exemplo muito importante do que poderá acontecer nos próximos dias. E foi recentemente divulgada essa lista, né? Então, recentemente? Exatamente. O nosso ouvinte está recebendo... Bem atualizado. Bem atualizado, é a atualidade jurídica. O nome do quadro que eu tenho exatamente no meu programa é esse, Atualidade Jurídica. Para isso a gente convida esses profissionais aí para justamente elucidar esses problemas, essas dúvidas que as pessoas têm. E o nosso programa também não é só coluna social, é atualidade e informação, né, doutor? E é um privilégio para nós poder divulgar no teu programa. Que bom. Também. Obrigado pela presença de vocês e aceitarem o meu convite. Agradeço. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora Sabrina. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, sempre falando, como eu disse agora há pouco, dos principais assuntos que estão em pauta no momento. E nesse caso, hoje, nós falamos dos novos procedimentos que os planos de saúde deverão cobrir. Agradecemos a presença da doutora Sabrina, do doutor Odilon Garcia Júnior. Volte sempre ao programa, né? São convidadíssimos, né? Obrigado. Ok? Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, então, agradecendo a sua preferência pela nossa audiência. Esperamos encontrá-lo no próximo programa. Até lá!